Oi, pessoal. Nesse vídeo a gente vai falar do exercício 14 do material, precisamente da letra A, que pede para calcular a integral de linha, né? No qual o campo f de xy é o campo y menos x, e C, então, é essa curva da letra A. Para começar, no primeiro momento, a gente precisa separar em três curvas, né? Nós temos três segmentos de reta aqui. Vou chamar de C1, C2 e C3. A primeira coisa que a gente precisa fazer, porque o exercício não fornece a parametrização desses segmentos de reta. Então, o primeiro passo é exibir uma parametrização para esse segmento C1, depois para o C2, para o C3, e a partir daí, então, resolver essa integral de linha, que aqui no fim ele lembra para a gente como calcular. Bom, para o primeiro segmento, uma ideia. Quando eu vou parametrizar segmentos de reta, uma dica é sempre, para escrever o vetor diretor, né, desse segmento de reta, é pegar o ponto final menos o ponto inicial do segmento. Então, nesse caso aqui, o meu vetor diretor vai ser o ponto 1, 0 menos o ponto 0, 0. Tá? Eu vou obedecer o sentido da parametrização que está indicado na figura, da esquerda para a direita. Então, aqui eu tenho o vetor 1, 0. Então, para escrever a reta, digamos assim, que passa por esse ponto 0, 0 tem esse vetor diretor, a parametrização dela seria o ponto inicial, que nesse caso é a origem, mais t vezes o vetor diretor 1, 0. Como eu quero só um segmento de reta, não a reta toda, eu vou tomar o parâmetro somente no intervalo 0, 1. Quando eu faço dessa forma, aí o parâmetro sempre fica no intervalo 0, 1. Existem outras formas de parametrizar o segmento de reta, e aí eu tenho que observar de modo que quando t pertence ao ponto inicial do intervalo, eu tenho que estar no ponto inicial do segmento. Então, aqui, por exemplo, quando t é igual a 0, eu fico com 0, 0 mais 0. Então, eu estou aqui no ponto inicial. Depois, quando t é 1, eu fico com 0, 0 mais 1, 0, que é o ponto 1, 0. Então, eu estou no ponto final. Sendo assim, então, essa ideia é para facilitar, assim, a forma como que a gente parametriza, tá? Então, o primeiro segmento de reta vai ficar assim, escrevendo de uma forma mais compacta, né? É 0 mais t na primeira coordenada e 0 mais 0 na segunda coordenada. Eu somei aqui a primeira coordenada com a primeira coordenada e depois a segunda com a segunda, tá bem? Então, essa é a parametrização do segmento C1 com t pertencente ao intervalo 0, 1. Agora, eu vou fazer de forma parecida o segmento C2. Para encontrar o vetor diretor da reta que passa por esses dois pontos, vou pegar o ponto final, que no nosso caso é o ponto 0, 1, menos o ponto inicial, que é o ponto 1, 0. Então, aqui, quando eu fizer o cálculo, 0 menos 1, primeira coordenada, e 1 menos 0, 1 na segunda coordenada. Então, esse vai ser o meu vetor diretor. A reta, ela passa pelo ponto x igual a 1, y igual a 0, que é esse pontinho que está aqui, né? Mais t vezes esse vetor diretor, menos 1, 1. De novo, eu não quero a reta inteira, eu quero somente um segmento de reta. Quando eu faço dessa forma, o intervalo de variação do t é entre 0 e 1. Então, escrevendo de novo, de uma forma mais compacta, aqui, né, ficaria na primeira coordenada 1 menos t, e na segunda coordenada 0 mais 1t. Então, t, com t variando entre 0 e 1. Da mesma forma, vamos fazer a C3. Para determinar o vetor diretor desse pedaço, ponto final menos ponto inicial. Nota que aqui ele está descendo, né? Então, o ponto final vai ser a origem e o ponto inicial é o 0, 1. Então, por isso aqui a gente fica com 0 menos 1. E a parametrização da reta que passa por esses dois pontos, ponto inicial dela é o ponto 0, 1, lá em cima, né? Mais t vezes o 0 menos 1. Como, de novo, eu não vou querer toda a reta, quero somente um segmento, eu vou escrever primeiro aqui na forma compacta, 0 mais 0t é 0 na primeira entrada, e 1 menos t na segunda. Com t somente no intervalo 0, 1, porque eu não quero a reta toda, eu quero só um pedaço dela.
quando t for 0, eu vou ficar com 0, 1, que é justamente esse ponto que está aqui em cima. Depois, quando t for 1, eu encontro o ponto 0, 0 aqui embaixo. Então, eu estou aqui embaixo como eu queria. Tá? Então, com essas três parametrizações, agora eu posso ir para a integral de linha, que pede para ser calculada, né? E aqui, de novo, para calcular a integral de linha, eu vou calcular em cada um dos três segmentos. Então, a primeira parte da integral de linha vai ser calcular sobre a C1, esse produto aí, que é o produto do campo vezes dr, né? Então, aqui embaixo, no enunciado, já dá a dica, né? Qual é a integral que a gente tem que resolver. É a integral sobre a curva C1 de y dx menos x dy. Quem é x, dx e y dy nesse caso? Para a curva C1, o x é a primeira coordenada da parametrização. Então, aqui o x é t. E, imediatamente, o dx é 1 dt, porque 1 é a derivada de t. Depois, o y é 0, né? E o dy também é 0. E agora, então, com essas informações, eu substituo na integral. Então, a integral número 1 vai ser de 0 a 1, porque essa é a variação do parâmetro. O y é 0. O dx é 1 dt, né? Menos o x, que é t, e o dy, que é 0 dt. Então, nota que essa aqui anulou as duas, né? Vai dar 0. Vou fazer o mesmo raciocínio agora para a segunda. Agora, eu vou integrar sobre a curva C2, y dx, menos x dy. E, de novo, eu vou colocar no lugar do x, no lugar do y, as informações que eu obtive quando fiz a parametrização. Para a curva C2, o x é 1 menos t e o y é t. Então, o x, 1 menos t, e daqui eu tiro, quando eu fizer a derivada, né, menos 1 dt, é a diferencial de x, y igual a t, dy igual a 1 dt. Substituo na integral. A integral 2 vai ser a integral de 0 a 1, porque esse é o intervalo do parâmetro aqui, né? A variação do parâmetro. Y é t, o dx menos 1 dt, menos x, 1 menos t, dy, que é 1 dt. Então, simplificando um pouco mais aqui, eu fico com a integral de 0 até 1 de menos t dt, menos 1 dt, mais t dt. Então, nota que esse t menos t aqui cancela. Integral de 0 a 1 de menos 1 dt é menos t, variando de 0 a 1, que vai dar menos 1. Terceira integral. Vou repetir o processo. Preciso de novo resolver. Agora, sobre a curva C3, y dx menos x dy. Então, vou trocar aqui. Nessa curva, quem é o x? O meu x é a primeira coordenada da parametrização e o y é a segunda. Então, o x é 0. Com isso, eu tenho que o dx também vai ser 0, né? O y, 1 menos t. Então, o dy vai ser menos 1 dt. Então, a minha integral 3 vai ser a integral de 0 até 1. De 0 a 1. Y dx menos 1... Ops, um minutinho aqui. 1 menos t vezes o dx, que é 0. Então, essa parte aqui já cancela. Menos x, que é 0 vezes o dy, menos 1 dt. Então, aqui também deu 0. Então, somente contribuiu a integral sobre a curva, sobre o pedaço C2, né? Então, a resposta da letra A vai ser menos 1. Vamos voltar aqui para o exercício. Então, essa integral aqui vai dar menos 1. De forma análoga, eu posso fazer o item B, só que agora no item B tem 4 segmentos para parametrizar.
mas vocês podem usar a mesma ideia dessas 3 parametrizações aqui do lado, e aí depois calcular a integral sobre cada um desses segmentos. Tá bem, é isso, pessoal. Até o próximo vídeo.